Boa noite. Tô aguardando a Luzia entrar. Boa noite, todo mundo. Só aguardando a Luzia. Oi. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Esperando a Luzia. Ela já tá aí. Daqui a pouquinho ela aparece. Esperando. Oi, Luzia. Boa noite. Oi, Tudo me bem? achou? Tudo Te bom? achei aí. Tudo bem? Achou, tudo bem, e você? Tudo bem. Ah, que pontualidade, né? Pontuais aqui. Já tá entrando bastante gente. Já Você tá quer esperar entrando? mais um pouquinho ou quer começar? Vamos começar. Vamos começar? Então Aham. tá bom. Então, boa noite, todo mundo que está aqui assistindo a gente. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Grastelli, sou endocrinologista, trabalho também com medicina do estilo de vida. E hoje eu vou conversar com a psicóloga e psicanalista psicoterapeuta Luzia Vinandi, que a gente vai conversar bastante sobre transtornos alimentares. Então, eu vou falar rapidinho e depois eu vou passar a palavra para ela. Os transtornos alimentares, eles são, na verdade, doenças psiquiátricas, mas acabam tendo um acompanhamento por endocrinologista pelas consequências que eles trazem nos hormônios e no metabolismo. O ideal, na verdade, é que eles tenham uma abordagem multidisciplinar e que contem também com o psicólogo e nutricionista. Os transtornos alimentares, eles são comportamentos alimentares disfuncionais que trazem prejuízo para a saúde da pessoa, né? Os mais comuns, e que a gente vai falar um pouco hoje, são a anorexia, a bulimia e a compulsão. Desses, a compulsão alimentar é o mais comum e ela pode acontecer em homens e mulheres. Em geral, começa na adolescência, mas se estende sempre na fase adulta e vai aumentando na fase adulta. A gente consegue caracterizar que uma pessoa tem uma compulsão alimentar quando ela tem episódios recorrentes de um comer sem controle. Então, a pessoa ela pode comer num episódio desse, às vezes mais do que 2.000, 5.000 calorias de uma só vez, num período de 1 a 2 horas. E sempre associada a essa sensação de perda de controle. Então, em geral, a pessoa come sozinha e tem uma sensação de culpa e vergonha junto com isso. A maior consequência é a obesidade, e o paciente acaba procurando médico por causa da obesidade, mas ele tem vergonha de falar sobre esses episódios, e se o médico não investigar corretamente, vai tratar a obesidade sem tratar a causa do problema. O outro que a gente vai falar também é a anorexia, que é o mais grave desses transtornos, e é o mais grave de todos os transtornos psiquiátricos, né? Que tem a maior taxa de mortalidade. A anorexia e a bulimia, elas em geral são mais comuns na adolescência, acontece mais em meninas do que no sexo masculino, mas também pode acontecer nos meninos e pode se estender para a fase adulta. E essas meninas, em geral, elas têm uma grave distorção da imagem corporal e um relacionamento muito ruim com a comida, uma alteração persistente do comportamento alimentar delas. Elas, na anorexia, a menina ela força uma fome excessiva para atingir o corpo que ela quer, sem perceber, ela tem a distorção, não percebe o quão magra ela está. E, em geral, as meninas demoram a perceber e os familiares também demoram para perceber isso. Na bulimia, a menina também busca esse corpo magro excessivamente, mas ela tem os comportamentos purgativos. Então, cada vez que come, ela ou usa laxante, ou força o vômito, ou faz exercícios exaustivamente para compensar o fato de ter comido. E todos esses transtornos têm associação com outros transtornos psiquiátricos, a ansiedade, a depressão, o toque. E nessa fase de isolamento, pandemia, que todo mundo está sob muito mais estresse e está com muito mais ansiedade, esses problemas estão mais exacerbados ainda. Então, eu vou passar para a Luzia e ela vai contar para a gente a experiência dela. Tá bom. Boa noite para todos. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Eu acho que a gente vai ter uma troca boa, porque a gente está vivendo um momento muito específico mesmo, né? Onde exatamente é na comida que muita gente vai buscar socorro, né? Eu acho que nessa angústia da solidão, de estar só, a comida muitas vezes vai ocupar esse lugar, né? Mas para a gente estar falando aqui sobre os transtornos, né? Eu fiquei pensando,
tentando uma forma, né? Em uma hora a gente falar sobre tantas coisas, né? Exatamente. Eu fiquei Faria de tentando, mais tempo. precisava de mais tempo para a gente poder articular melhor. Mas aí tem algo que eu acho que resume muito, e é sobre o que a gente vai falar aqui o tempo todo, é que é da importância das nossas relações com os pais. Como é crucial essa relação dos pais com os filhos, e é para toda a vida na adaptação humana. Né? Onde teve uma relação com os pais de amor, de afeto e de mais segurança, isso já indica que as pessoas vão estar, mostra que eles vão estar lidando bem com os estresses da vida, com os eventos, né? Frustrações. Com as frustrações. Então, eu acho que se a gente pudesse nomear, é isso. Eu acho que é isso que nós vamos falar muito hoje. É relação de pais e filhos e o quanto que isso está interferindo isso interfere nos transtornos alimentares de uma forma muito intensa. É muito Né? interessante. E eu não sei, eu acho que eu vou começar um pouco pela compulsão, né? Eu acho que a compulsão, ela tem muita gente que eu vejo que vem perguntando, e Sim. só para tranquilizar que compulsão, gente, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de uma angústia que não está podendo aparecer. Né? Então, as pessoas têm angústia, não pode olhar para a angústia, ela vai comer. Ela vai usar a comida. E as pessoas não precisam ter vergonha disso, porque tem gente que tem vergonha, porque tem esse Exatamente. sintoma. Mas, só para esclarecer também, né, Paty, que o sintoma, ele tem uma função importante na nossa vida. Né? Então, cada um forma um sintoma diferente, né? Mas nós precisamos do sintoma. O sintoma não é uma Sim. coisa ruim. Para Nós você saber o que precisamos está dele, acontecendo, né? sim, além de saber o que está acontecendo, para a gente não se desorganizar. Porque o sintoma, ele conduz a gente a ficar desorganizado naquele ponto. Então, eu estou desorganizada na comida, mas a minha vida profissional continua, eu continuo tendo meus amigos, eu continuo saindo, pronto. Aí eu tive uma frustração, eu não aguentei aquela angústia, eu comi. Né? Uhum. Se você tira o sintoma pura e simplesmente da pessoa, ela vai se desorganizar, ela pode se desorganizar a tal ponto, pode interferir nos outros setores da vida dela, pode interferir no trabalho, porque ela se desorganiza. Todos nós precisamos de um sintoma. É. Então, sintoma, ao contrário do que muita gente pensa, eles não são coisas ruins. Né? Então, quem tem a compulsão, por exemplo, não se culpe tanto, porque eu vejo que eles se sentem muito culpados por tentar Exatamente. não comer e come. Né? Realmente Como se ele não tivesse força de vontade para nada na vida, né? exato, como se não tivesse força de vontade. Às vezes eles são cobrados pela família. Você precisa ter força de vontade e dar uma estratégia de regime alimentar para ele. E ele fica numa angústia enorme, porque é um conflito muito grande, porque não é que ele queira ir para esse, não é que ele queira comer, não é que ele tem Uhum. fome, ele precisa disso para não entrar em contato com a angústia. Né? É a Uhum. angústia que é o grande sofrimento psíquico da pessoa. É. Então, ela tem que respeitar este sintoma dela e trabalhar o sintoma. E aí sim, mas não ficar desesperado, se sentir humilhado, se sentir com baixa autoestima porque tentou não comer e acaba comendo. Faz parte, né? Uhum. Os sintomas estão aí para a gente poder resolver melhor a vida, né? Lidar melhor. O que as pessoas têm que saber é que, a partir disso, precisam procurar ajuda, né? Sim, isso nós vamos estar falando, né? É. Porque a comida, ela vem como gratificação, né? Ela Uhum. substitui o afeto, o amor da mãe, a proteção. Então, quando ele está comendo, é como se ele estivesse engolindo uma parte da mãe protegendo ele. É. Porque o que ele sente necessidade é da mamãe protetora, mas não é hoje. Não é que hoje, adulto ou adolescente. Nós estamos falando das relações primeiras dele na infância. Lá atrás, relação mãe-bebê, por alguma questão que se passou, ele não ficou suprido dos afetos. É. Então, teve, digamos, uma mãe
né, que ficou muito preocupada com o alimento, mas não ficou atenta nas angústias do bebê, Entendi. né? E isso Porque, tem relação também com a amamentação que a gente tinha conversado, uhum. de a mãe sempre dar o peito como a primeira opção. Sim, sim. Então, acontece muito isso também, né? O bebê chora, o bebê vem no mundo. Às vezes a gente pensa que o bebê vem no mundo anjinho, né? Sem nada, não tem nada dentro. Mas o bebê vem no mundo com muitas coisas ruins. Nós viemos no mundo com muitas coisas ruins. Com Não é, angústias. não é que a gente aprende isso, a gente vem com elas. Isso aí é constitucional. A gente vem com coisas boas, que a gente chama na psicanálise de pulsão de vida, mas a gente vem com angústias de morte, que são angústias muito fortes, e que os derivados da angústia de morte é agressividade, é inveja, é voracidade. Então, o bebê vem no mundo com tudo isso. E um Aham. desamparo enorme, porque ele vem, ele precisa de quê? Que nós temos o grande teórico, né? Ele era pediatra e psicanalista, o Donald Winnicott, que ele fala que é o holding. Então, a necessidade da mãe é dar um holding para o filho. O holding implica não só o mamar, É. é esse olhar para a bebê como um todo. Então, as sensações, para as dores físicas, dores emocionais. Ah, você tá tristinho, você está com medo, a mamãe está aqui. Então, dá uma segurança para o bebê que a mamãe está ali, que não é só para dar mamar para ele. Aham. Ela está ali para tocá-lo, para ele sentir o cheiro da mamãe. Então, é todo um conjunto de coisas. Mas o que acontece, né? Precisa de ter uma conexão dessa mamãe com esse bebê para ela poder atender essas necessidades que o bebê vem ao mundo. Porque senão Aham. a mamãe não entende isso. Ela pensa que o bebê só precisa de mamar. O bebê está chorando, ele precisa de mamar. Então, ela precisa dessa conexão. Mas o que a gente, na experiência que a gente tem, nas pesquisas mostram, que muitas mães vêm, não é que elas não são boas mães. Elas fizeram o máximo delas. Mas, às vezes, elas tiveram uma depressão pós-parto. Às vezes, Aham. elas tiveram uma perda, digamos, ou uma separação, ou uma perda de emprego, ou uma frustração muito grande, que ao invés da mamãe se ligar no filho, ela se liga para si própria. Ela está com um Hum. olhar mais para ela, para as dores dela e para os sentimentos dela, do que para o filho. Então, o filho, ela vai dar mamar, mas ela não se conecta. Então, não tem aquela conexão de, ai, filhinho, vem aqui. Ai, tá doendo, não se preocupe, a mamãe tá aqui, tá tudo bem. Eu vou trocar sua fraldinha. Ai, a barriguinha, vem cá, vou pôr, né? Vamos pôr É como se o bebê não sentisse segurança, é isso? Ele Então, cresce sem segurança? ele cresce, se a mamãe não dá isso para ele, ele cresce sem segurança, com certeza, e Entendi. sem confiança. Então, é com esse cuidado inicial, por isso que os primeiros meses e os primeiros anos do bebê é a chave de tudo, né? Por isso que eu iniciei com essa questão, né, que eu referia da importância do amor, né, e desse Aham. cuidado materno. É. Eu não estou aqui querendo culpar as mães, não é uma questão de culpar, porque a mãe, ela não tem conhecimento disso. Ela está Aham. fazendo o que ela está conseguindo fazer. A questão é que a família, os familiares, né, como forma preventiva, precisa de ficar um pouco atento nisso, né? Aham. Será que, nossa, o marido, por exemplo, o pai, né, será que ela está com depressão pós-parto? Ela não está conseguindo cuidar do bebê. Então, é quando o pai entra para poder dar esse apoio para a mãe, porque Pra mãe, né? essa função é mesmo materna, né? Aham. Ou daquele que está cuidando primeiro, né? Que às Sim. vezes a mãe não dá conta, quem tem que dar conta é o pai, mas alguém tem que dar conta de fazer essa função. Porque senão o Aham. bebê, ele vai formar uma ideia de que crescer é alimento. Aham. É o alimento que vai tamponar todas as angústias dele, né? Então o Sim. bebê sente muito mais que alimento. Né? Eu estava pensando, aí alguém pode pensar, mas neném nasce com agressividade, né? Nasce, É. porque basta ver nos parquinhos, né? Ou então quando você tem um irmãozinho.
O bebê, você vai num parquinho, você vê uma criança puxando a cabelo da outra, enfiando o dedo, chutando, puxando um brinquedinho e fazendo diabo a quatro com a criança, não é? Ou E isso é então o irmão instintivo, né? é constitucional. O bebê Aham, nasce com essas agressividades. Não é que ele aprendeu. Onde você aprendeu a fazer isso? Ele não aprendeu. Está dentro dele, né? aham, Então, e é isso que ele mostra desde que ele nasce para a mamãe. E a mamãe vai acalmando ele, acalando. Calma, filho. Quando ele chora, chora e a mamãe acalma, ela está devolvendo para ele tranquilidade. Fica aham. tranquilo, calmaria. E esse bebê vai trocar essa angústia muito forte de morte, ou de medo da morte, ou de inveja, ele vai trocar e vai receber calmaria, vai diminuindo a agressividade dele ao longo do Aham, tempo. Então é aham. assim que a gente vai dominando, domando as nossas agressividades, as nossas invejas, os nossos ciúmes, porque isso é humano, todos nós temos. Né? Não tem Sim, como a gente escapar desses sentimentos, né? é. Ditos ruins. Mas imagina você, sem agressividade, a gente não. Seria A gente. passivo, né? Não ir Não, atrás das coisas. pois é. Você Né? não tem atitude, você não se defende, você é submisso. Né? Aham, Nós precisamos da agressividade, né? sim. Sempre tendo um controle da emoção, né? Tudo se resume sempre em se Sim. conectar com as suas emoções e saber, né? Porque essas Uhum. pessoas não sabem o que sentem e aí o que dão, a resposta que tem é a comida, né? E aí Então, tem. você tocou num ponto ótimo, porque no caso da compulsão para alimentação, o que acontece? É muita gente, às vezes, que tem a agressividade enrustida, não pode viver a agressividade dela. Então, ao invés de viver a agressividade, quando eu falo viver agressividade, não é você chegar e bater no outro, não é você chegar e chutar ou bater na parede. É você poder até dizer mesmo que tá bravo, né? Alterar Aham, um pouco a voz, mas não é o ato da agressividade, é você poder saber que tem isso dentro de você, né? aham. Então, o que acontece muito com as pessoas que têm compulsão e os obesos, eles pensam que eles não podem ter agressividade. Então, às vezes, eles querem acobertar com muita bondade. Né? Aham, Às vezes eles são até fofinhos, né? Ai, como ele é bonzinho, né? Porque quer tamponar essa agressividade com bondade. E a entendi. agressividade vai para dentro dele. Né? É Hum, quando ele vai comer, a agressividade sai na alimentação, porque até o próprio ato de mastigar é um ato mais agressivo, né? Porque se o uhum, bebê, se ele não nasce com nada de agressividade, ele não consegue nem mamar, porque ele não consegue nem fazer essa sucção. Então, por aham. isso que nós precisamos da agressividade, né? E aí, no caso de quem tem a compulsão, ele, ele esconde, ele tampa que existe agressividade dentro dele. Não, eu tenho que ser bonzinho. Por alguma razão, ele cresceu acreditando que para ser uma boa pessoa, ele tem que ser Tinha que muito ser bonzinho. bonzinho. Tem que ser Aham. muito bonzinho. E você pode ver, a gente às vezes na clínica recebe, minha filha é tão boazinha, ela faz tudo do jeito que eu quero, como se isso fosse uma coisa boa. Mas isso não é uma coisa boa, Não né? tem nem segurança para fazer as coisas por ela mesma, né? Isso mesmo. Né? A Hum. criança precisa de crescer com segurança de experimentar. Ela não precisa Aham, de fazer a mesma coisa que a mamãe faz, a mesma coisa que o papai faz. Ela pode ousar fazer um pouco diferente e ter aham. confiança que vai dar tudo certo. Se errar, E se ok, não der, tem papai, eu apoio, tento de né? novo. Tem um apoio, isso mesmo. Se não der, ela vai ter o apoio dos pais, né? Ela Aham. não vai poder suprimir aquilo, falar, não, o jeito é fazer igual papai e mamãe, porque aí, né, não é. Né? Então ela pode experimentar e de repente descobrir coisas muito melhores. Que é o que os filhos Exatamente. fazem pra gente, né? É, eles ensinam pra gente. Quantas vezes eu digo, né? É muito bom ter filho, porque a gente aprende muito com eles, porque a gente ensina para Exatamente. eles, né? Eles cresceram, ficaram Aham. maduros, e depois a gente vai aprendendo. Eu me pego assim, cheio de surpresa, Ah, mas a aprendendo gente aprende coisas. desde pequenininho, eu aprendo com os meus agora. Sim, sim, a gente aprende, porque a gente precisa respeitar a ideia do filho. Aham. Não importa que seja uma ideia que fala, isso é ideia que se traga, não importa, é uma ideia. Né? E é isso Exatamente. que a gente precisa, que quem tem transtornos alimentares
tem dificuldade. Acha que não pode ser diferente da mamãe. É. Teve uma pessoa que me perguntou, fez uma pergunta no Instagram, sobre anorexia, mas faz parte. Aí ela perguntou se a anorexia teria relação com afeto, que se a pessoa que tem anorexia tem dificuldade, além da dificuldade de relacionamento com a comida, se relacionar com as pessoas também. Sim, ela tem muita dificuldade, porque ela não tem afeto, ela é uma pessoa que não tem, é como se ela não tivesse libido, não tivesse desejo, não tivesse afeto. Ela é uma pessoa assim como se fosse Apática. apática. Por quê? A gente vê a escuta que a gente faz da anoréxica, que ela, por exemplo, ela é como se ela paralisasse a agressividade. E na comida, ela paralisa na comida, é como se ela paralisasse a agressividade. O contrário da compulsão, né? Então você vê como, né? É o contrário, ela paralisa a agressividade, ou seja, ela paralisa a comida, ela não come. Mas não é que ela come, ela não come, ela se acha gorda, não é que ela fala, meu Deus, eu estou muito magrinha. Sim. Ela não se percebe magra, ela se vê gorda. Então, ela não vai buscar nunca uma ajuda porque ela não se vê magra, ela acha sempre gorda, né? E a anoréxica, né, como essa pessoa perguntou, ela não sabe expressar afeto. Ela não sabe. Ela falou isso. Ela não sabe lidar com amor, com afeto, ela não sabe lidar com as relações, ela tem muita dificuldade. E eu vou dizer por quê. Ela tem dificuldade porque ela está tão aprisionada na mamãe, porque é assim, o bebê quando nasce, ele vem, é fundamental essa relação fusionada com a mãe, uma relação de fusão mesmo. E é preciso, para a mãe poder entender o filho, é necessário que ela passe por esse processo, né? Ao longo dos meses, a mãe vai saindo dessa fusão que ela está com a filha, com o filho, e o neném vai crescendo, já vai dando espaço. Até a alimentação mostra isso, porque a criança já vai se soltando, ela vai vendo que não é mais dependente da mamãe. Porque a criança, quando nasce, ela pensa que ela é simbiótica com a mamãe, que ela e mamãe é uma só. E isso é importante. Ela precisa de passar por essa simbiose. Mas a mãe tem que soltar. Ao longo do tempo, a mãe tem que ir saindo dessa simbiose e mostrando para a filha que ela tem vida própria. Então, a menina não tem desejo, por quê? Porque o desejo é o desejo da mãe, anoréxica, né? Então, ela vive atrelada na mãe. Então, é a mãe. Você pergunta, na clínica, você pergunta para ela sobre uma coisa que ela quer. Minha mãe disse que é assim. Ela não consegue se libertar da mãe, né? Entendi. Agora, ela tem um conflito enorme. Ela quer se separar da mamãe, ela quer fazer esse processo de diferenciação da mamãe, mas, ao mesmo tempo, ela tem um medo enorme da mamãe morrer. De perder a mãe. De perder a mamãe, de perder o amor da mamãe. Então, aonde que ela vai se diferenciar? No corpo. Porque o corpo é onde ela dá o grito de liberdade dela. Aí ela não come, porque o corpo é dela. Naquela hora que ela deixa de comer, né? Que ela fica nessa tortura de medir cada caloria que ganha, cada caloria que tá. Não, eu ganhei X 0,5. Ela já fica desesperada porque tem que perder e entra no processo obsessivo para poder conseguir esse emagrecimento, né? Para perder esse peso. Né? Então, é um processo, é um sofrimento psíquico muito grande, que precisa, tanto da mãe quanto do filho. Porque não é só a família toda, né? A família toda. Porque a família toda fica às voltas com a filha, conversando sobre comida.
Minha Só filha, fala sobre isso, né? você tem que comer. Olha o bolo que eu te fiz. Você não vai comer isso que a mamãe fez com tanto amor para você. Então ela fica É, seduzindo a criança, a filha adolescente, que normalmente este sintoma ele vai começa na vir adolescência. na adolescência. Quando eu falo anorexia, é o par. Anorexia, bulimia. Você já explicou, Aham, né, sobre como elas funcionam. Então, elas não conseguem fazer essa separação. Então, elas vivem nessa fusão com a mãe. É no corpo que elas conseguem dar esse grito de liberdade, né? Porque ali ela continua com a mamãe. Mamãe não aham. vai morrer, a mamãe vai continuar gostando dela, né? E ela fica assim, uma pessoa que é como se ela não tivesse vida própria. É exatamente dessa forma que sente a anoréxica, né? Hum. E a mãe e filha precisam muito de ajuda. E como Muita que ajuda. perceber isso precocemente? Como que dá para perceber isso? Sim, eu acho, é o seguinte, se você vê que seu filho está muito preocupado com alimentação, querendo controlar tudo que está comendo, não, isso aqui não pode, isso aqui aí, sabe, cheio de regras na alimentação, e como se a vida dela fosse só o corpo e o alimento, não vou dizer que ela está anoréxica, é uma sinalização de que algo não está Aham, bem, né? Porque é. e o interior dela? E a interioridade, onde é que fica? Né? Nós não somos um corpo, nós somos o que Sim, nós temos dentro de nós, é a aham. nossa interioridade, né? Então eu convido, né, as pessoas que têm anorexia ou as mães que veem seus filhos com esse processo a querer conversar com as filhas e dialogar com as filhas que não seja em relação ao corpo. Porque corpo, gente, não é o mais importante que a gente tem. Claro, eu sei, você é endócrino, você vai dizer, nossa, Luzia, se for gorda, ela vai ter problema vascular, Não, não. cardio. Uma coisa é ser um pouquinho Sim, acima do peso, outra coisa é ser obesa, com sim. consequências, né? Não, é. Então, é compreensível que precisa de tratar, sim. Ela, Sim, né, vai ter muita sequela, porque, por exemplo, a anoréxica, ela tem muitas comorbidades, né? sim, O sim. obeso Todos os tem sistemas, né? todos os Na sistemas. pele, coração, rim, Sim, intestino, rim, tudo. intestino. Então tem muita comorbidade. Então, por isso que precisa se tratar, né? Eu acho que é importantíssimo o tratamento, no caso da anoréxica, principalmente, o quanto antes. Porque se ela se trata na adolescência, o que a gente percebe é que o prognóstico é melhor. Aham. O prognóstico é É, muito bom. porque 40% só consegue, né, ter um sucesso no tratamento. Que Sim, demora e muito o diagnóstico. demora o diagnóstico, mas é isso que eu falei, se a família fica atenta nesses sinais e busca Aham. tratamento, porque sozinha elas não conseguem sair disso, Não. porque E é uma como que fusão. os familiares conseguem lidar com isso, sem ficar insistindo na comida? Oh, você não está comendo? Qual que seria a abordagem da mãe e o pai aí? Sim, a abordagem é falar sobre o interior, né? Buscar o diálogo para as coisas da vida, buscar o Hum. diálogo para o sentimento, né? Buscar o diálogo tentando ver agressividade, como ela, né? Permitir que ela seja agressiva, permitir que ela externe a agressividade dela. Porque em casas anoréxicas, elas têm medo, elas não trazem esse medo, não traz o conflito, não traz a Sim. agressividade, não traz a inveja, não traz o ciúme, não traz nada, né? Porque está tudo ali suprimido, Mas, em né? geral, já precisa melhorar o relacionamento dos pais, já. A cabeça dos pais também, né? A começar pelos pais. Então, os pais, quando você vai tratar uma anoréxica, você nunca trata só a anoréxica. Você tem que tratar os pais. Só para você ter um exemplo, às vezes é muito questão de dinâmica familiar, né? Os Sim. papéis ficam muito trocados. Então, por exemplo, só citando o exemplo de um caso para você ver como é importante, né? Eu não atendi a moça, a menina anoréxica, mas veio para mim os pais da anoréxica. Conversando com eles, olha só, a relação, a mãe dormia na cama com a filha e o pai dormia no quarto da filha. Ah, Ou seja, né, adolescente já.
adolescente, 13 anos. Ou seja, quem é casal ali fica sendo a mãe e a filha, Aham. né? O pai que fica excluído, né? Sim. O que que a gente sabe, né? Que para você ter um bom desenvolvimento emocional, você tem que viver a experiência de exclusão. Todos nós Sim. vivemos. O que que é a experiência de exclusão, né? Só para esclarecer um pouco. Então, eu tenho papai e mamãe. Aí nasce o filhinho, à medida que ele vai crescendo, ele é colocado no quartinho dele, ele vai ficar ali todo numa solidão de que ele está só e a mamãe e o papai estão ali juntos. Né? Então, isso não é mal para a criança. Ela precisa Aham. acostumar com isso, sentir essa solidão. Estar só é muito importante para a criança. Esse vazio que ela sente quando ela é excluída, eu não estou dizendo abandonada, é diferente. Quando ela é Sim. excluída, né, dessa relação, porque ela tem que saber que antes dela nascer, já tinha muito tempo mamãe e papai. Que eles Uhum. nasceram muito antes, né? E que eles formam um casal, e que ele é o filhinho, que a mamãe está cuidando dele, que ela ama muito, está dando comidinha. Se precisar da mamãe, você chama mais. Aqui é o seu lugar, aqui é o lugar da mamãe e do papai. Já começa com os lugares. Aham. Então, o que que aconteceu com esse casal, né? O casal já estava pronto a ponto de se separar, porque qual É, casal que se sustenta numa relação dessa, não né? Não se sustenta, né? sustenta. E aí e eles nem se tocaram quando foram relatar isso na anamnese, que eles viviam isso, que o pai não tinha lugar naquela casa. Aham. Simplesmente o pai não tinha lugar. E isso acontece muito nas famílias das anoréxicas. O pai, ele tem um papel muito importante, ele tem vários papéis importantes, mas um papel muito importante é tirar a mãe dessa fusão, é puxar a esposa de volta, falar, ei, vem aqui, você é minha mulher, calma lá, né? Aham. Então, o pai tem essa função. Isso é a primeira função do pai depois que o filho nasce. Né? É. Não é nem só cuidar do bebê, é dar É apoio cuidar da para mãe. isso. É cuidar da mãe, dar apoio para a mãe, sentir se ela está bem, se ela não está bem, então ajudar, segurar o neném, mas e assim que o tempo passa, puxar a mamãe de volta. Ei, chega, né? Chega de simbiose com seu filhotinho, agora vem aqui para mim, vamos transar, vamos fazer nossa vida sexual, vamos viver vida de casal, como, né? Eu não quero ser Aham. teu irmãozinho, né? Aham. Então, o pai tem essa função, que é muito importante na relação, né? E Aham. função essa que fica perdida na família da anoréxica. Porque existe uma tendência de formarem um conluio, tipo de um conluio assim familiar, inconsciente, né? Quando eu falo conluio, é um conluio inconsciente, porque ninguém Aham. percebe nada. Então, o pai fica submisso a essa relação excluído, né? Enquanto a mãe vive essa relação dual com a filha. E a mãe é mais mandona. A mãe é aquela que é mais, digamos, que exigente, aquela que cobra mais. E o pai acata, Aham. né? Então, precisava de dar uma ferroada no pai para o pai sair dessa submissão e e puxar de volta a mulher dele, Aham. né? Porque senão esse casamento acaba, essa família acaba, essa filha vai ficar misturada, vai perder o papel dela de filha, né? Ela vai ficar com um É, papel lá que não é o papel dela, exatamente. não é? É muito interessante. Uhum. É. E Tia Lu, Luzia, você vê, você tem bastante paciente que consegue sair disso? Que consegue ter um resultado? Olha, o O tratamento é bem tratamento, prolongado. é isso que eu falei, se for na adolescência, ele tem um prognóstico muito bom. Né? Mas o Uhum. tratamento, ele nunca é feito sozinho. Você tem que tratar. O tratamento, ele envolve, claro, cada caso é um caso, né? Eu acho que quanto mais grave, você tem mais. Você tem que ter um aparato maior de equipe multidisciplinar. Então, Uhum. você não consegue atender uma anoréxica se você não tiver um endócrino, uma nutricionista, se for muito grave, um Psiquiatra. psiquiatra.
né? E para ela poder Exatamente. estar na terapia, fazendo terapia. Aham. Porque senão eu vou ficar com o papel errado também. Eu vou ficar, ela vai contar para mim, eu comi uma folha de alface. E eu vou entrar no lugar da mãe e ficar querendo educá-la na alimentação. Sim. Não é meu papel. Educá-la Aham. na alimentação é outra coisa. O meu papel Aham. é educá-la na interioridade dela. O que ela tem Entendi. dentro, o que ela sente, o que ela pensa, os medos, as angústias, né? As perdas, porque a gente vive muitas perdas, né? Então, tudo Uhum. se passa porque não consegue viver isso. Porque se você não dá o espaço vazio para o filho, que é esse espaço de exclusão que eu estava me Aham. referindo, o que acontece com o filho? Ele não consegue desenvolver algo que nós humanos temos de melhor, que é a capacidade de pensar, Sim. né? É. E é no E espaço pensar por conta vazio, própria, né? pensar por conta própria. E é nesse espaço vazio, nesse sentimento de estar só, que ele vai desenvolver a criatividade para pensar, para criar, para elaborar. Né? Quantas crianças brincando sozinha, elas estão elaborando. Né? Aham. Brincar ali, ela está brincando com a casinha, ela está elaborando as histórias dela. Ela está elaborando as perdas, ela está elaborando os medos dela, os ciúmes, a inveja. O brinquedo é tudo de bom para uma criança, mas não brincar dirigido. Ah, agora nós vamos contratar alguém para fazer brincadeiras com vocês. Não é só isso, isso também é bom, Aham. mas é aquele brincar que a criança decide como ela quer Criativo mesmo, fazer, né? criativo. Que a criança Hum. decide como ela quer fazer, como ela acha melhor. Não, aí todo mundo morre, ela mata todo mundo. Ali ela expõe a agressividade dela, né? Porque os Sim. bonequinhos um mata o outro, É. depois todo mundo ressuscita, aí depois aí eles brigam. Então ali acontece tudo que é da vida É. interior que ela precisa elaborar. E é assim que ela elabora, que a gente elabora as coisas. É. Se a criança não tem esse espaço vazio, ela não consegue simbolizar. E se ela não simboliza, ela não tem pensamento construtivo. Ela vai ter ruminação, que é, Entendi. ai meu Deus, por que eu fiz isso? Como eu sou culpado? Ai meu Deus. Então ela vai ruminar coisas que ela não fez, coisas que ela deixou de fazer, e ela não vai ter um pensamento construtivo. Entendi. E como que você trabalha? Você falou no começo, no caso da compulsão, a pessoa que tem a angústia como, a compulsão como um sintoma da angústia. Como que você Aham. trabalha isso já na pessoa que já é adulta, que já teve já Sim, trouxe toda essa carga com ela? Como que sim, você não é tira esse uma. sintoma? Não, e a gente não tira sintoma mesmo. Na psicanálise, a gente não trabalha para tirar sintoma, Aham. né? A gente escuta o sintoma, a gente fica atenta no sintoma, porque o sintoma é importante para a pessoa, né? Uhum. Se a gente tira aquilo que eu falei, ele vai se desgovernar, ele pode se desgovernar até psicotizar, porque o sintoma, ele é muito bom para a pessoa, né? E, claro, que a gente pode ajudar ele a trocar de sintoma. Aham. Então, quando ele vem em tratamento, a gente não vai tratar da questão da comida dele, da mesma forma que a anorexia. A gente vai tratar da interioridade dele, do autoconhecimento dele. A gente vai ajudar ele a olhar para dentro de si sem medo, porque nós estamos Uhum. lá juntos olhando. Por que que ele não olha? Ele olha com medo, né? Porque quando você tem uma frustração, Patrícia, é assim. Você tem uma frustração, aquela frustração está sinalizando para ele que tem uma coisa muito perigosa. Aí ele come, no caso da É. compulsão. É uma coisa muito perigosa que está para acontecer. Eu não posso olhar para isso que está para acontecer, eu vou para a comida, para não olhar para aquilo. Então, na terapia, a gente vai ajudar ele a olhar para isso que está acontecendo, Aham. sem medo. Por quê? Porque essa frustração, quando chega para ele, não é a frustração sozinha, é a frustração lá da primeira infância dele, que é o medo da morte. Por isso que ele não tem essa coragem. Ela está relacionada com um medo enorme de morte. Ele tem muito medo de É. morrer. Então, quando ele está perto de uma perda, ele está perdendo trabalho, perdendo o amor de alguém, ou perdendo coisas poucas. No dia a dia a gente perde coisas o tempo todo, a gente se frustra o tempo todo. A Milena perguntou aqui como não descontar as decepções na comida. É isso, né? É isso, é aprender, viu, Milena, a olhar para o seu interior e não ter medo de olhar para o seu interior. Então, só voltando um pouquinho, quando você tem
essa frustração... Ai, peraí que minha garganta tá seca. Tá sinalizando para você, assim, ali tem uma coisa muito perigosa, né? Ele assusta, volta, sai disso, sai da cena e come. Quando ele come, esse afeto, meio que ele engoliu essa proteção que ele precisava. Aquela coisa que ele engoliu, que é a comida, não é a comida em si. É como se ele tivesse engolido o afeto, engoliu a proteção. Ah, agora eu estou protegido. Agora tá protegida. Agora eu estou protegido dessa coisa horrorosa que está para acontecer. Essa coisa horrorosa, ela está associada com esse medo que eu te falei, da angústia da morte inicial, que todos nós nascemos com essa angústia. Então, ele associa. A Bártira falou aqui, troca a dor desconhecida pelo conhecido. Ele só consegue associar com a comida. Com a comida, exatamente. Isso eu mesmo, assisti uma outra aula também que foi muito interessante, que falava que você precisa conhecer o que você está sentindo, porque se o seu problema não é fome, a comida não é a solução. Então você tem que saber o que você sente. Se você não sabe o que você sente, você vai acabar na comida, porque é o conhecido. Né? Então você tem que acessar, aprender a acessar o que você tem dentro interior. De você. O seu interior. E a terapia, você falou, como trabalha essas pessoas? Né? É assim. Você vai trabalhar o interior dela, né? Você vai trabalhar este alimento que é proteção, que ela fica desesperada, achando que ela vai se desgovernar, ela vai olhar, é para esse que sinalizou, né? Porque ela não vai morrer, né? O medo, a angústia maior dela é esse medo da morte, que ficou, porque todos nós nascemos com muito desamparo, todos nós. A gente não escapa disso, né? Quando a gente tem uma frustração muito grande, por que agora na pandemia muitas pessoas, todos nós entramos em pânico, todos nós, de alguma maneira, nos desequilibramos. Mas o que aconteceu com muitos, né? Pouco a pouco foi procurando o que está acontecendo, foi vendo, foi se fechando dentro de casa, foi tomando os devidos cuidados e veio trabalhar em casa e foi procurando soluções para lidar com essa angústia, né? Aí começou a negociação, que é isso, a gente faz negociação interna com o nosso sentimento. Calma, calma, daqui a pouco isso vai passar, as coisas vão retomar, isso não é para sempre, tudo passa. Tudo na vida passa, nada que venha para sempre a não ser a morte, tudo passa. Se a gente tiver essa expectativa de que todas as nossas angústias passam, a gente vive com menos medo da angústia. Ter angústia faz parte. Quem que não tem angústia? Você morre, alguém que você ama muito, você vai sofrer. Mas isso não é para sempre. Você vai sofrer, você vai chorar. Não é você negar, não é isso que eu estou dizendo. Não é você negar a dor. É você olhar para ela, entrar em contato e fazer as aprender a conviver com ela, né? Conviver com ela. Você convive com isso e aí você não precisa procurar nenhum step. Né? Então, vai muito por aí. Várias pessoas perguntaram também sobre a compulsão de comer no fim da tarde. Isso não é o transtorno compulsivo, né? O comer mais no fim da tarde acaba que tem muitas outras coisas envolvidas, né? É isso de você descontar tudo na comida, mas não é o transtorno compulsivo especificamente. Tem várias leituras aí, né? Uma leitura que eu acho interessante desse comer no fim da tarde, ou então uma angústia de final de tarde, é como se fosse, por exemplo, esse tempo passando. Angústia do crescimento, angústia de morte. Por exemplo, a angústia da finitude. Porque a fim da tarde me mostra o quê? Que o dia está acabando. O dia está acabando, me mostra que o tempo está indo embora. Né? Então, às vezes, a gente não lida direito com a nossa finitude. A gente acha que a gente vai viver para sempre. Né? E a gente não precisa pensar na morte mesmo. Claro, a gente não vive a vida pensando na morte. A gente vive a vida para vivê-la bem, para quando a gente tiver que morrer, falar, ok, eu vivi muita coisa boa, eu posso morrer, né? Não tem problema, né? Quem vai sofrer pela morte é aquele que não viveu a vida, que fica pensando na morte. Então, esse ataque que tem, é uma leitura que eu estou fazendo agora, né? Mas pode ser que você esteja com medo
desse tempo que está passando, dessa finitude. Então, é a angústia de fim, sabe? Quando finaliza alguma coisa. É a angústia de separação, às vezes está ligada à angústia de separação, angústia de perda, né? Então, provavelmente, a pessoa que come muita angústia nas perdas dela, né? Nas separações das coisas da vida. Uhum. Mas tem. Ixi, acho que travou aqui. Vocês estão escutando? Chalu? Agora foi. Até me perdi. Mas tem também outras coisas que são mais simples, assim. Tem muita gente que passa o dia sem comer e aí come muito, tem muita fome no fim da tarde. E aí acha que é compulsivo porque come muito. Não. Né? A gente tem outras coisas muito, sim. Temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas tentam classificar muito as doenças, né? Não é assim. Eu acho que todos nós temos ataque de formiga, Sim. vai lá e na geladeira e come. Um dia não vai te dizer que é um transtorno. E é super gostoso comer aquele macarrão cheio de coisas, né? Mas a diferença, sabe, Patrícia, é você comer porque tá gostoso, comer porque você quer comer um alimento, né? Você está comendo um alimento, você não está comendo um afeto, você não está comendo uma proteção. Você está comendo uma comida muito gostosa. E comer é gostoso, todos nós gostamos A Valéria falou aqui, comer é um prazer. E as pessoas hoje em dia têm medo de ter prazer em comer. Mas comer é um prazer. E tudo na nossa vida gira ao redor da comida, né? Sim. A gente janta com os nossos familiares, a gente sai para comer, aniversário é comida, confraternização é comida. Você não precisa ter medo de comer. Você precisa de um relacionamento melhor com a comida e não pensar só nisso, né? E aí, o dia que você comeu a mais, que não vai ser uma compulsão, simplesmente você volta a comer no dia seguinte a sua alimentação do dia a dia. Né? Não precisa achar que é compulsiva. Não. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas nomenclaturas, né? Existe uma tendência de... então anorexia é compulsão. Não, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar classificando tudo como doença, né? Eu acho que todas as coisas é o equilíbrio, Às vezes a gente passa uma semana comendo com compulsão, assim, querendo comer muito, mas depois você entra num acordo Exatamente. No pensamento. Reequilibra de novo. Você reequilibra, você entra em contato com o seu pensamento, você faz uma negociação, fala, pera lá, deixa eu ver, por que eu estou comendo muito? O que aconteceu comigo? Isso é um bom exercício. O que aconteceu? O que está acontecendo comigo essa semana que eu estou precisando de comer muito? Às vezes, ela ajuda a pessoa a olhar para as dores, as questões, o interior dela, né? Porque aí ela faz uma negociação. Eu estou frustrada, eu estou triste. Então, ela poder olhar para as situações dela. E se ela não puder lidar com isso sozinha, vai buscar ajuda. Tem ajuda de monte. Hoje, a medicina, a psicologia, ela tem ajuda de todas as formas. As pessoas não precisam sofrer só porque é emocional, não. Né? Às vezes, tem muitas pessoas que têm preconceito. Mas sim, muita gente. A busca psicológica, a busca é tão importante quanto a busca da medicina. Sim. Né? Porque elas estão atreladas. Hoje, os obstetras, pediatras, endócrinos estão muito atentas, né? Para fazer encaminhamentos de pessoas que vêm. Às vezes, uma mãe que tá para ter um bebê, mas está deprimida. Então, os obstetras já ficam atentos para encaminhar essa mãe para tratamento, para não correr o risco de prejudicar esse momento do filho que é tão fundamental, tão crucial para ele, né? A pediatra tem um papel importantíssimo no que ela está acompanhando, ela está vendo, ela tem que olhar, não é só para a criança, a pediatra precisa de olhar para a mãe também, né? Exatamente. Como que está essa mãe na relação com esse bebê? E muitos pediatras já fazem isso. E aí poder fazer os devidos acompanhamentos, porque a vida é assim. Especialidades para cuidar, né? Exatamente. E tem outra coisa também que me perguntaram, assim, se a pessoa é muito magra, com certeza é anoréxica. Não, isso também não é verdade. Do mesmo jeito que a pessoa
que é mais gordinha não tem compulsão obrigatoriamente, ou que come a mais não é compulsiva, a pessoa que é muito magra não é anoréxica. Ter anorexia significa o relacionamento com a comida e com o corpo, não ser magra ou não, né? É aquilo que eu falei antes, né? Eu acho que não é o ser magra, se ela está só preocupada com o corpo e com a comida, sim. Ela precisa estar sinalizando algo que não está bom. Porque nós não somos só corpo. Nós somos muito mais que isso, né? Nós temos uma interioridade importantíssima, né? Com muitas emoções, muitos sentimentos, muitos afetos, muitos medos, muitas raivas, muito tudo que a gente precisa de olhar sem medo. É surpreendente como no consultório as pessoas se deparam, ela fala, nossa, eu posso sentir ciúmes. Ela negou ciúmes, às vezes, a vida inteira, transformou em outra coisa, porque ela não sabia que podia sentir Que ciúmes. podia sentir, né? Porque o que muitos pais, às vezes, falam? Não, ele é seu irmão, é muito feio sentir ciúmes. Você não pode sentir ciúmes do seu irmão, né? Você não pode demonstrar o ato dos ciúmes, que é enfiar o dedinho no olho, que é dar tapinha quando a mamãe não vê, virar correndo e dar um tapa na criança. O ato dos ciúmes a gente tem que estar sempre atento. Mas tem que Ter validar, ciúmes, sim. tem que validar para o filho o sentimento dele, de que ele não é mal por causa disso. Porque eles acabam se sentindo pessoas más. Eu sou muito mal, porque olha o que eu estou sentindo. Né? Eu estou sentindo ele é meu irmão. Então ele fica ali com uma culpa que não é necessária. Ele tem que ter culpa sim, se ele bateu no irmão. É do ato. Mas não culpa porque está sentindo. Porque é humano. O ser humano tem tudo isso. Né? Isso compõe o ser humano. Né? E nós temos que aceitar isso, porque não é defeito. Né? Não, tem que ter todos os sentimentos. Eu falei isso na outra live que eu fiz, mas é a mesma coisa. A gente ensina as crianças as cores, as letras, mas não ensina os sentimentos. Então, a gente que tem que ensinar, né? Tem que validar. Na hora que a criança... não tem que ensinar porque quem sente é ele, né? Sim. Mas a gente tem que validar. Olha, você tá assim validar. Porque você tá com ciúmes. Tudo bem, a mamãe entende. Né? Não pode bater, mas tudo bem você ficar com seus ciúmes. Tudo bem ficar com a sua raiva. Sim, porque às vezes eles transformam inveja em outra coisa, né? Ai, eu odeio aquele meu amiguinho, ele vem bravo da escola, eu odeio. Aí você vai conversar, né? Não ficar cutucando, mas você vai, conversa bem. Você descobre que o amiguinho tem um carrinho super legal que ele não tem. Ele tá morrendo de inveja do amiguinho, mas ele se sente mal porque tá tendo inveja. Ele acha que inveja é uma coisa que não pertence à raça humana, né? E ela não pertence. A gente vai lidar com ela. A gente não vai, por exemplo, pegar inveja e falar mal de um funcionário para o chefe só porque eu estou com inveja para ela poder ir embora. Isso é uma inveja que faz mal, né? Porque eu estou atuando usando um comportamento de um sentimento. Agora que eu tenho inveja, poder olhar para aquilo e negociar aquilo internamente comigo, calma, um dia, quem sabe você tem um carrinho também, né, no caso da criança. E eu acho que é isso que enriquece a interioridade da gente. Sim. Não é a gente negar sentimento, é a gente conviver com eles e ser criativo a partir deles. E saber como lidar com cada um, né? E saber como lidar com cada um. Porque eles já nascem com isso. Eles não aprenderam com ninguém. Exatamente. Só tem que aprender o nome. Aprender o nome e descobrir que faz parte. Exatamente. Faz parte. Ô, Tchalu, e Luzia, outra coisa que perguntaram, não vai dar pra eu chamar. Vai ficar Tchalu. Outra coisa que perguntaram é como convencer um paciente a fazer o tratamento. Como, assim, uma pessoa falou, eu acho que meu marido tem compulsão. Como lidar com ele sem ser uma obrigação? Assim, você vai fazer o tratamento, porque aí também não resolve, né? Não resolve. Eu acho que uma saída boa é ela não conversar sobre comida com ele, né? E ela ajudá-lo a entender que essa comida está ocupando outra coisa. Essa comida está falando de outra coisa na vida dele. Começar a dialogar mais com ele sobre isso, mas que com certeza não vai ser com ela que ele vai se abrir, né? E buscar ajuda. Vamos lá conversar?
vamos marcar com uma profissional para a gente estar conversando sobre isso? Porque não é a comida em si, né? Você tem Sim, outras exatamente. coisas, né? Podemos, porque às vezes a pessoa, ela suprime tanto o sentimento dela que ela não consegue viver nada, nem a raiva, não consegue viver a agressividade, não consegue, ela acaba ficando muito submissa. E a agressividade só sai no mastigar da comida, Não sabe né? falar não, né? Não sabe Não falar sabe não. falar não. A gente tem um casal de amigos que é assim, ele não fala não pra nada e ele come cada vez mais e já tá nessa compulsão escondido. De Hum. comer, depois que a mulher vai dormir, ele acorda e vai comer, mas ela não consegue, e ela já tentou várias vezes, não consegue fazer com que ele vá se tratar. É. E Mas aí eu acho que é uma negociação que a gente faz, né? Ela vai conversando. Mas tem que partir dele, ele é adulto, né? Eu acho que ela mas é pode ir difícil, apontando, né? é difícil. Você pode ir apontando para ele, né? Ela como esposa, Aham, apontando o quanto que ela estava lendo sobre isso, ouvindo sobre isso, que a comida está falando de outra coisa da vida dele, que ele não está podendo olhar, né? E que essas coisas da vida que são o nosso interior, ele pode ser construído num consultório junto com uma analista, que ele não precisa construir isso junto com a esposa, por exemplo, porque aham, cada um tem a sua intimidade, né? Então, eu acho que pouco a pouco ela pode ir conversando com ele para trazer ele para essa interioridade do aham. autoconhecimento, né? Para ele viver de uma forma mais feliz, porque é muito sofrimento psíquico. Essas doenças, elas É, são de um sofrimento psíquico enorme, enorme, né? E por isso que não dá para culpar ou acusar ninguém, porque não, a mãe sofre com o filho, então os dois precisam de tratamento, o pai precisa de tratamento. Então, eu acho que é isso, é um sofrimento, é uma dor psíquica muito grande, né? aham, Que ele vai precisar de nomear, simbolizar, é, né? Que quando ele é. começar a simbolizar, provavelmente ele vai conseguir ter uma relação melhor com todos esses afetos dele, né? Eu acho que no final das contas é isso que É o importa, né? autoconhecimento. É o É. autoconhecimento, sim, isso mesmo. Ó, tá acabando o nosso tempo, a gente tem mais 2 minutinhos só. Eu acho que foi Sim, muito, muito esclarecedor, muita informação, achei excelente. muita Acho coisa. que, mas Aham, a base é essa, é o autoconhecimento, a gente saber o que sente e aham. nós que somos mães, é, quem está aqui no grupo que é mãe ainda de criança pequena, prestar bastante atenção, né, no relacionamento, no afeto, Sim, prestar sim, atenção sim. nos filhos É, e as médicas do grupo olharem todos os pacientes, não sim. importa a especialidade. Eu acho que a área de saúde, nós da área de saúde, temos um compromisso muito grande, sabe? Uma responsabilidade muito grande, porque para ajudar as pessoas a poderem olhar para isso e encaminharem, né? Porque eu acho que às vezes você impede uma criança de ter problema psicológico muito importante lá na frente, porque houve uma atenção logo na base, né? Então, os profissionais de saúde, todos nós temos muita responsabilidade, né? E fazer isso à medida do possível, né? Nós também Hum, temos limitações. Mas, antes de exatamente. encerrar, né? Eu tenho uma citação do Freud que eu gosto muito, que ele fala que as emoções, elas não expressas, elas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas possíveis mais tarde. Né? Isso é uma citação do Sigmund Freud, né? Do Excelente. nosso grande mestre. E é algo verdadeiro, né? Elas saem de alguma forma e saem da pior forma porque não foi expressa, né? Então, o nosso papel como psicoterapeuta é ajudar, né, os nossos pacientes a expressarem, Uhum, e a gente usa associação livre para isso, para eles expressarem livremente, sem medo, sem culpa, sem julgamento. Né? É assim que ele exatamente. vai chegar no autoconhecimento, é assim que ele vai poder refletir, ele vai poder pensar, ele vai poder sonhar, né? Porque esses pacientes às vezes nem sonham, né? Vai poder sonhar. Então, o que eu gostaria de deixar, né, de mensagem é isso para os nossos Excelente, foi uma ótima internautas. mensagem.
Adorei essa mensagem final. Sim, então tá bom. Então, tá bom. Obrigada a Mas todo mundo que assistiu. Foi obrigada pelo ótimo. convite, obrigada a todos que participaram, obrigada pelas perguntas, né? E É, qualquer dúvida pode mandar podem mensagem mandar. que a gente tá, A gente assim que der, a gente vai responde. respondendo, tá? Então tá bom. Boa noite, Um todo beijo, mundo. Patrícia, um beijo para todo mundo e Beijo. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.